Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberto, sou estagiário do curso de Matemática da Universidade Estadual de Goiás e essa semana vou trabalhar com vocês o conteúdo de operações com matrizes. Tudo bem? Eu dividi o conteúdo em 3 vídeos para que fique mais vídeos menores e que vocês consigam aproveitar melhor cada parte do conteúdo, tudo bem? Neste primeiro vídeo, nós vamos tratar sobre adição e subtração de matrizes e multiplicação de um número real por uma matriz. Nesse slide, uma definição rápida de matriz, até porque vocês já viram isso em aulas anteriores, uma matriz do tipo M por N, esse M por N com M e N pertencente aos naturais, exceto zero, é toda tabela retangular formada por um conjunto de números, onde M é o número de linhas e N o número de colunas, tá certo? Esse M e N também pode ser representado por I e J, quando nós estivermos falando apenas de matrizes A, B ou C. Tá certo? Então, sempre onde estiver M ou I, nós estaremos falando de linhas, e onde nós estamos falando de N ou J, nós estaremos falando de colunas. Tá certo? Então, aqui eu tenho o elemento A, linha 1, coluna 1, elemento A, linha 2, linha 1, coluna 2, e assim por diante. Adição e subtração de matrizes. A adição e subtração de matrizes consiste em realizar uma operação de adição ou subtração entre duas matrizes de mesma ordem. Por exemplo, matriz de ordem 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e etc. 2 pontos importantes. Para que seja possível realizar tais operações, as matrizes devem ter o mesmo número de linhas e colunas. A adição ou subtração entre duas matrizes deve produzir uma nova matriz como resultado. Adição de matrizes. Dadas as matrizes A e B de mesma ordem M por N, temos que a soma de A mais B é igual à matriz C de ordem M por N, tal que C e J seja igual a e J mais B e J. No exemplo a seguir, somaremos o primeiro elemento da primeira coluna da matriz A com o primeiro elemento da primeira linha e coluna da matriz B, e assim por diante. Ou seja, nós vamos somar aqui o elemento número 1 da matriz A com o número 1 da matriz B, o número 2 da matriz A com o número 2 da matriz B, no número 3 da matriz A com o número 3 da matriz B, e assim por diante. Depois vamos realizar a soma de todos os números de cada um deles, cada um dos elementos, para chegarmos aqui aos elementos da matriz C, ou seja, quando eu somo 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 3 mais 3, 6, 4 mais 4, 8, 5 mais 5, 10, 6 mais 6, 12. Ou seja, a soma dos elementos da matriz A com os elementos da matriz D, da matriz B, gerou uma matriz, gerou uma matriz C, com o quê? 3 linhas e 2 colunas, que ou seja, tem aqui o mesmo formato das duas matrizes originais, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Uma observação que também é importante para vocês são propriedades da adição de matrizes, tá? Assim como na adição de números reais, podemos estabelecer algumas propriedades para a adição de matrizes. Para isso, consideremos as matrizes A, B e C sempre de mesma ordem, M por N. A primeira propriedade é a propriedade comutativa, ou seja, se eu tenho a matriz A somado com a matriz B, ela vai me dar o mesmo resultado se eu somar B com A, certo? A propriedade associativa vai me indicar o quê? Se eu somar os resultados da matriz A mais a matriz B com os resultados da matriz C, ela vai me dar o mesmo resultado se eu somar as matrizes B mais C com a matriz A. Ou seja, a soma das 3 matrizes tem que dar sempre os mesmos resultados, independente da ordem. O elemento neutro, ou seja, se eu pegar uma matriz de ordem M por N e uma outra matriz também de ordem M por N, mas com elementos que sejam iguais a zero, ele vai me dar o mesmo resultado da minha matriz A. E o elemento oposto, se eu tiver uma matriz A de ordem M por N e somar com uma matriz também de ordem M por N, porém com os elementos com os números opostos, com sinais opostos, essa matriz resultante aqui será uma matriz com todos os elementos zero. Subtração de matrizes.
Dadas duas matrizes A e B da mesma ordem M por N, denominamos diferença entre A e B, indicada por A menos B, a matriz C, obtidas ao calcularmos a adição de A com o oposto de B, ou seja, A menos B é igual a A mais. Nós estamos falando do quê? Nós estamos pegando o oposto de B, que é o menos B, para termos o resultado da matriz C. O que isso quer dizer, pessoal, nesse nosso exemplo? Olha só, nós temos aqui a matriz A com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tenho a matriz B com os números 2, 1, 8, 4, 5 e 10. Para nós realizarmos a subtração entre essas duas matrizes, nós vamos pegar o primeiro elemento da matriz A e vamos subtrair pelo elemento da matriz B com sinal trocado, ou seja, ele está positivo aqui, ele vai ser negativo, ou seja, eu vou ter 1 menos 2, está aqui. O segundo elemento aqui, 2 menos 1, aqui. O 3 menos o 8, que está aqui, e assim por diante. Então, como resultado, nós teremos 1 menos 2 menos 1, 2 menos 1, 1, 3 menos 8 menos 5, 4 menos 4, 0, 5 menos 5, 0, e 6 menos 10, menos 4. Então, aqui nós teremos uma matriz C, olha só, novamente, com o mesmo número de linhas, que são 3 linhas, e o mesmo número de colunas, que são 2 colunas, das nossas duas matrizes originais, tá certo? Então, esse seria o resultado da subtração entre essas duas matrizes. E por último, nós vamos fazer a multiplicação de um número real por uma matriz. Olha só, dadas uma matriz A de ordem M por N e o número real K qualquer, temos que K vezes A é uma matriz B, né, de ordem B e J, né, ou seja, também de ordem M por N. Tal que B e J seja igual ao número real K vezes a matriz A. No nosso exemplo aqui, nós vamos multiplicar uma matriz A de ordem M por N, 2 por 2, e vamos multiplicá-la pelo número real 2, que está aqui. Então, quando nós realizarmos a multiplicação, ou seja, do número real 2 por essa matriz, nós vamos pegar o número 2, está aqui o nosso número real K, e vamos multiplicar por cada um dos elementos da matriz original. Então, nós vamos multiplicar ele por 2, por 3, por 4 e por 6. E ele vai nos dar este resultado, ou seja, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8 e 2 vezes 6, 12. Então, nos dando essa matriz B de ordem 2 por 2, certo? Então, essa é a primeira parte do nosso vídeo, ok? No próximo vídeo, nós falaremos sobre multiplicação entre matrizes.